temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque a sabedoria é um atributo do caráter de Deus, aquilo que Ele é. E sem Deus eu não tenho, então, a sabedoria. Bom dia a todos, hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro. Deus te abençoe e abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Eu espero que você esteja bem e eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 8, verso de número 22. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória por este dia que está começando, que o Senhor nos concede. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E te pedimos, ó Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lembrar você que hoje nós, como igreja, estamos em jejum. Temos este propósito de jejuar toda quarta-feira. E se você quiser fazer parte, você também pode fazer parte. Temos colocado alguns propósitos para este dia, que é buscar a presença do Senhor. Então nós nos consagramos para andar em santidade, porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Também oramos pelas famílias, pelas ovelhas, pelos adolescentes, pelas crianças. Apresentamos ao Senhor todas as famílias, ovelhas, crianças e adolescentes da igreja. Também nós oramos, amados, pelo nosso Brasil. Pedimos perdão pelos nossos pecados como nação, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e traga sobre o Brasil a sua bênção. E oramos por dois motivos também bem específicos. Um é para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E o segundo é pela paz de Jerusalém. Uma ordem está no Novo Testamento, a outra no Antigo Testamento. Nós então temos feito isso toda quarta-feira e convidamos você também a estar conosco nesse dia em consagração com este propósito em nome de Jesus. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 8 e eu quero que você entenda que este capítulo 8, a partir do verso 22, ele vai mostrar o papel da sabedoria na criação. Como nós falamos no início, a sabedoria ela é um atributo do caráter de Deus. Ela está ligada a Ele. Então, sem Deus, eu não tenho a sabedoria. Por isso que o temor do Senhor, que é eu estar em Deus, eu andar com Ele, eu seguir os seus mandamentos, é o princípio da sabedoria. Versículo de número 22, então, diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então, nós vemos aqui no versículo 22, e podemos até completar essa ideia lendo o versículo 23, onde diz assim: ó, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, a sabedoria aqui nós podemos ver que ela é eterna, está dizendo aqui, e ela também é anterior à criação. Então, o capítulo 8, que nós estamos começando a ler, ele é um apelo para a sua importância, a importância de se ter a sabedoria. E você viu que muitas vezes até aqui a sabedoria é personificada como uma pessoa, né? Como se fosse uma pessoa. Porque ele quer que nós lhe demos a devida atenção pela sua importância, porque ela está em todas as coisas criadas. E nós podemos ver isso aqui no versículo, por exemplo, 24. Diz assim: antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então nós estamos vendo aqui que ele está fazendo uma descrição, inclusive é um paralelo da descrição lá que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, da criação. Então a sabedoria é anterior a tudo que foi criado. E ela também está dizendo aqui que eu estava com Deus em todas as coisas criadas. É isso que nós vimos aqui. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E ele diz ainda no versículo 22, o Senhor me possuía no início de sua obra. Então, se você quer andar em sabedoria, você precisa andar com o Senhor.
Versículo de número 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. E ainda no versículo 26, que faz uma referência à criação, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então nós vemos aqui um paralelo claro com a criação lá do primeiro dia, que nós vemos em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 5, e nós vemos isso ali no versículo de número 24. 24, 25 e 26, o segundo dia, quando fala das águas, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, na sequência, depois do versículo 5, o 6, o 7 e o 8. E nós vemos o terceiro dia, quando ele fala aqui não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem o pó do mundo, aonde é então o terceiro dia, aonde Deus então cria a terra, que está lá em Gênesis do capítulo 1, do 9 ao 13. Então, amados, nós vemos aqui a sabedoria com Deus no princípio da criação. Aonde a sabedoria aqui, ela está descrevendo Deus como o arquiteto de todas as coisas, como quem fez todas as coisas, e ele tinha em companhia dele a sabedoria, que é um atributo do seu caráter, faz parte de Deus. Amém? Versículo de número 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, também. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então nós vemos aqui mais uma vez, amados, a descrição do abismo, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. Nós vemos aqui os limites estabelecidos para a água, a terra, a parte seca. Nós vemos, por exemplo, nessa descrição que, como está lá em Gênesis, ele também fala sobre isso, sobre essa sabedoria de Deus para colocar ordem no caos, que é exatamente o que nós lemos lá, que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, o caos havia um caos ali, mas o Senhor a torna habitável. Então ele diz exatamente isso aqui no versículo de número, 30. Olha só o que diz a palavra, vamos ler o 29 nós já lemos, diz ainda, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Olha o 31, regozijando-me no seu mundo habitável. Então Deus com sabedoria, nós estamos vendo aqui a sabedoria então do livro de Provérbios capítulo 8, falando, nos ensinando que Deus com sabedoria, ele pegou o caos que havia, né? O mundo estava sem forma e vazio, e ele agora transformou aquele caos num lugar habitável, regozijando-me, versículo 31, no seu mundo habitável. Então, quando nós vemos as leis da sabedoria que regem o universo, as mesmas servem para dirigir a vida dos homens. Da mesma forma que a sabedoria ordena o nosso mundo, ou o mundo ao nosso redor, ela também ordena a vida de quem a encontra. Então você quer trazer ordem para a tua vida, busque o Senhor, porque o Senhor vai te dar sabedoria para trazer ordem para tudo aquilo que está um caos, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está em desordem. Vai haver ordem. Versículo de número 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ou seja, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que encontra sabedoria, aquele que anda no caminho da sabedoria. E andar no caminho da sabedoria começa pelo, eu preciso reforçar sempre isso, temor do Senhor, obediência aos seus mandamentos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Amados, nós devemos ser sábios em aceitar o ensino, aceitar a palavra de Deus, praticar
aplicar a palavra de Deus, então eu receber o conhecimento e eu colocar em prática. Não é somente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento, como nós temos dito, para ser praticado, porque ele vai ordenar a nossa vida, vai ordenar a todos os aspectos da nossa vida. A família, amados, vai ordenar inclusive, por exemplo, a família, né? Vai ordenar também, por exemplo, a nossa alma, aquilo que está em desordem na nossa alma. Quantas pessoas estão com desordem na sua alma? Também, amados, diz: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Sabe, querido, é um esforço diário de seguir a sabedoria. É um esforço diário de andar na palavra do Senhor. É um esforço diário de não se corromper com as coisas do mundo. É todo dia, querido. Requer de nós um compromisso, um comprometimento, um empenho todos os dias. Se você quer trazer ordem para aquilo que está em desordem, busque o Senhor. Ande nos seus caminhos. E quando você encontra o Senhor, você encontra sabedoria. E quando você encontra sabedoria, ela começa a trazer ordem para aquilo que está em desordem. Porque esta sabedoria que nós estamos falando aqui, amados, é uma sabedoria prática. Escute algo muito importante. Tem coisas, amados, que nós não podemos espiritualizar. Sabe o que é não podemos espiritualizar? Achar que Deus vai resolver todas as coisas na nossa vida. Não é verdade. Tem coisas que cabem a nós. Cabem a nós, por isso que nós devemos andar com sabedoria, com entendimento, como nós vimos ontem, com conselho, com prudência, para então trazer ordem naquilo que é nossa, que é minha responsabilidade. Versículo de número 35. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Quem quer achar a vida, amados? Todos. Quem quer o favor do Senhor? Todos querem o favor do Senhor. Todos nós buscamos o favor do Senhor. O que é o favor do Senhor? A sua bênção. Porque quando nós encontramos o Senhor, a bênção nos alcança. A bênção, ela corre atrás de nós. Versículo 36. Mas o que peca, veja, amados, aqui nós estamos falando de benefícios espirituais e também materiais. Então, mais o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, aqueles que rejeitam os benefícios que a sabedoria pode oferecer. O que peca contra mim, o que rejeita os benefícios que a sabedoria pode oferecer, violenta a própria alma. Nós falamos, eu falei um pouquinho, né? Aqueles que estão com a sua alma em desordem. Estão com a sua alma um caos. Então, todos os que me aborrecem amam a morte, ou seja, quem rejeita a sabedoria, ama, ou seja, cultiva a morte. Amém? Então esse é o final do capítulo 8. Amanhã nós vamos falar sobre, amados, o capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9 amanhã e começar com mais provérbios de Salomão agora do capítulo 9. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento e nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em todas as áreas da nossa vida, para que tudo aquilo que está em desordem tenha ordem, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e a perseverança, Pai, para aquelas ocasiões onde nós não somos capazes de entender o porquê de algumas coisas que acontecem. Nós possamos simplesmente confiar e continuar obedecendo os teus conselhos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Cuida de nós e das nossas casas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Não esqueça, por gentileza, de dar like. Veja se você é inscrito. Coloque nos comentários o teu pedido de oração. Envie também para aquelas pessoas que você ama. Em nome de Jesus, compartilhe. E que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana, 7 horas.
e às 21h30 nós temos a nossa oração da noite em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito.